Inicialmente, bom dia a todos e a todas. Eu vou falar um pouco sobre dois pontos, sobre essa questão dessa imigração dos árabes a Belém, a Amazônia, e vou falar um pouco sobre essa herança deixada, que foi um pouco da arquitetura também deles, que a gente pode encontrar aqui na Frutuoso Guimarães. Inicialmente, falo da toponímia da Frutuoso, que significa o nome da rua. Toponímia quer dizer nome da rua, ou nome do lugar. Frutuoso Guimarães foi um médico humanitário, muitas vezes vereador de Belém. Então, Belém sempre teve essa tendência, depois de período colonial, de ter homenagem a grandes políticos ou então pessoas que influenciaram a cidade em si. Então, Frutuoso Guimarães é o nome Joaquim Frutuoso Guimarães. E anteriormente, essa rua, ela recebeu o nome de Rua das Mercês. Por quê? Inicialmente, também tinha um quesito. A Vivian falou logo ali nas Mercês, a questão da Rua da Praia. Anteriormente, tinha muito essa questão de o nome da rua ser ligado a um determinado objeto ou estrutura encontrada ali. Então, antes era a Rua das Mercês, justamente devido à proximidade com a Igreja das Mercês. Rua da Praia, porque ali era o limite, onde até ali se encontrava a praia no início do século XX, no início do século XVII e XVIII. Então, falando um pouco mais sobre essa questão da chegada dos árabes e turcos em Belém, essa questão se deu, a gente tem que lembrar desse período de chegada dele desde o período colonial. Por que desde o período colonial? Porque nesse período, Portugal, que se dizem nossos colonizadores, eles tinham muito essa questão do mercado com o Oriente Médio. Então, desde então, eles começaram a chegar. Porém, ela começou a se intensificar a chegada desses grupos à Amazônia e ao Brasil no período do século XIX, 1880, quando temos que destacar dois pontos aí. Primeiro, a chegada deles no Sudeste, com a questão eles chegaram por causa de crise política e econômica no seu país de origem. Inicialmente foram remanejados para essa questão da lavoura e a questão do campo. Na Amazônia, nesse mesmo período, final do 19, início do 20, a gente tem o boom da borracha, a época mais bonita que foi o nosso roteiro passado, que foi a Belle Époque. Então, eles chegaram aqui na Amazônia justamente movidos a isso. Inicialmente, eles tinham o intuito de arrecadar dinheiro para voltar ao lugar de origem, à sua terra natal, mas a gente também tem que destacar uma questão importante. Na época da Belle Époque, nesse período importante, a nossa configuração socioespacial da Amazônia, a gente tem que destacar que esses povos, eles foram importantes para a questão do comércio das casas aviadoras, das casas comerciantes que existiam, as grandes casas comerciais que existiam em Belém. Por quê? Porque vocês já ouviram, no interior geralmente ainda tem isso. As pessoas que chegam com aqueles vendedores ambulantes que vendem a prestação e tudo. Foi desde esse período, o período da Belle Époque, quando tudo era muito afastado. Então as casas aviadoras contratavam esses imigrantes, ou então pessoas mesmo de Belém, paraenses, para fazer esse serviço. Levar até a amada fechada, ao meio de transporte fluvial, levarem até esse povo coisas essenciais, alimentos, e eles não trocavam nesse tempo por dinheiro, não era troca em dinheiro, trocavam um espelho com o povo nativo por uma coisa importante que os comerciantes, até então, eles pudessem trocar por algo mais valioso, ou seja, eles sempre saíam ganhando, é claro. Nesse tempo, o espelho pro povo nativo era algo impressionante. Então, eles se pegavam disso, traziam isso justamente para conseguir algo mais. E nesse período, no início da expansão da borracha, início do século XIX, sofreu uma certa resistência essa expansão da borracha pela grande elite.
quê? Porque, como a Vivian falou, nesse início do século XIX, houve o período da cabonagem, quando a grande elite paraense, elas queria se manter através da agricultura e da agropecuária. Então, essa revolta cabana, ela serviu para muita coisa. Ela serviu para as pessoas se rebelarem, os índios irem para a mata. E logo no começo, quando eles fugiram e lutaram contra essa questão colonizadora que implantavam sobre ele, esses modos colonizadores, o modo de se vestir, o modo de falar, não utilizar a língua, então eles se revoltaram e a cabanagem também ajudou. Então a elite via a extração da borracha, que era muitas vezes praticada pelos povos nativos, pelos índios, ela viu uma afronta. Por que a elite viu uma afronta? Porque ela pensava assim, que as coisas tipo, da agropecuária ou da agricultura, o dinheiro vinha logo para elas, e da extração da borracha não, porque elas dependiam muito do povo nativo, que nesse período tinha se revoltado. E como elas iam conseguir esse retorno financeiro imediato? Então veio muito disso. Então logo no começo da expansão da borracha, essa elite foi um pouco contrária a essa extração, contrária a esses quesitos. Então, desde aí depois houve o boom da borracha, a expansão, quando eles viram que só tinha esse meio econômico de se manter Belém em um padrão europeu. Então, desde aí, essa questão dos árabes e dos turcos, ela é importante para Belém, porque através deles, as casas aviadoras e as grandes companhias comerciais de Belém mandavam esses produtos para serem trocados através do povo nativo, que tinha mais essa aceitação com eles, de chegar e tal. Então, tinha esse quesito. A questão de arquitetura presente aqui, a gente pode encontrar os dois exemplos aqui no Frutuoso Guimarães. Primeiro, o exemplo da arquitetura árabe, que é esse casarão bem aqui que a gente pode ver, porque a gente pode identificar que é uma arquitetura árabe. A arquitetura árabe, ela possui colunas mais retas, aqui nesse pode ver, e elementos arcos e elementos mais circulares. Os arcos a gente pode encontrar aqui no formato da janela, a gente pode encontrar, e esses elementos circulares também lá em cima. Então isso me diz que é uma arquitetura remanescente do povo árabe, que a gente pode também encontrar aqui logo na porta, a questão do arco aqui, com o mesmo padrão da janela. E logo ali naquele prédio verde, a gente pode encontrar elementos da arquitetura turca. Por que da arquitetura turca? A arquitetura turca, ela tinha elementos mais, eu posso te falar, mais do zodíaco, vamos dizer assim. Por quê? A gente pode notar que os traços dessa coluna, elas são mais retos, enquanto que o gradil das janelas superiores, elas possuem mosaicos. O que significam esses mosaicos? Os mosaicos muitas vezes representam na arquitetura turca elementos remanescentes, que significam o quê? Significam elementos entre o céu e a terra e os elementos abaixo da terra. Então eles têm muito essa ligação de zodíaco, então eles trazem isso na arquitetura deles. Esse prédio de arquitetura turca, ela hoje abriga uma loja de tecidos, e essa aqui da arquitetura árabe atualmente é uma loja de instrumentos musicais.